Bom, gente, estamos aqui no episódio 2, hoje é dia 12 de janeiro, para falar dos ministros do governo Lula. Na realidade, eu não quero falar nesse episódio sobre o governo Lula em si, porque aí a gente teria que tocar em uma série de aspectos, mas eu quero falar dos ministros que foram escolhidos para esse governo Lula. O primeiro ponto que a gente tem que destacar é que nós estamos falando do governo anterior para esse em um aumento para 37 ministros. Então nós temos aí um aumento de gastos com esses ministérios. O que foi enxugado no governo anterior, a gente teve um aumento para 37 ministérios, né? Eram 20 e tantos anteriormente, voltamos para 37 governos que o Lula considera importante, mas que muitos tinham sido mitigados e agora não. Então a ideia aqui é eu comentar rapidamente sobre esses ministros. Primeiro, que nós temos a substituição, né? O Ministério da Economia, que agora voltou a se chamar Ministério da Fazenda, coordenada pelo ex-ministro e ex-prefeito Fernando Haddad. Quer dizer, é uma piada para todos, porque a gente olha para ele e vê o símbolo da incompetência, não é um bom gerente e a gente pode ver isso. Você vê pela própria história de São Paulo, foi prefeito de lá, na cidade, né? E a incompetência foi tamanha que não conseguiu a sua reeleição. Na história dos prefeitos, nas cidades daquele grande estado de São Paulo, onde se costuma se ter a reeleição. Ele não conseguiu. Tamanha incompetência. Então não sabe gerir uma cidade. Conseguirá administrar as finanças e as contas do país? A gente deixa aí um questionamento. Sem contar que o Haddad já foi ministro da Educação em governos anteriores e a gente viu o desastre que foi na aplicação das provas do Enem, por exemplo. Inclusive, é vazamento de prova, é erro no gabarito, erro nas questões, simulações inadequadas. Então a gente teve uma série de problemas aí enquanto ministro da Educação. Aí agora ele entra como tentou a candidatura à presidência, a gente viu, né, 2018, perdeu. Você vê que ele não pode ficar desempregado, joga para cá, joga para lá e caiu no Ministério da Economia. Alguém que confessadamente, ele já veio a público, já falou que não entende de economia, ele dá apenas pitacos e está aí agora à frente da administração. Claro que o mercado se assusta, por isso que a gente já teve nessa primeira semana de governo todo esse desastre e esse alarde muito grande do mercado, sem contar as falas erradas do Lula em ataque ao mercado. Outro ponto importante é o ministro da Casa Civil, o que foi governador da Bahia, Rui Costa. Isso daí é um caso muito sério, muito grave, porque eu não sei quantos lembram desse Rui Costa. E aí a gente lembra aqui que ele teve envolvido em suspeita de estelionato, lavagem de dinheiro, fraude em licitação dos respiradores na época da pandemia. Lembra que ele, abro aspas para a matéria de divulgação dos jornais, pagou uma empresa de maconha por não falar inglês. O que ele quis dizer com isso? Assinou o contrato, não sabia o que estava assinando, segundo alegações dele, porque o contrato estava em inglês, então quer dizer, ele realizou uma compra, não sabia o que estava comprando, porque estava em inglês, mas segundo ele, eram os respiradores. Enfim, morreu. Foi gente, lamentavelmente, por ingerência desses incompetentes que querem roubar o dinheiro público. E a gente viu o festival que foi lá no Nordeste que não quiseram a investigação. Então fica aí o registro do Rui Costa, algo já é muito alarmante. Outro ponto, o ministro da Justiça, que foi ex-governador, e o senador Flávio Dino, que já é algo alarmante. E aí eu deixo aqui um ponto importante, o ministro da Justiça que é investigado pela Justiça. Tem mais de 200 processos em trâmite
na justiça ser investigado de acordo com as fontes que foram reveladas pelos próprios jornais. Então, quer dizer, é um vexame, é uma vergonha. Isso é algo alarmante, algo que preocupa a todos. Sem contar, Flávio Dino já veio a público, né, se declarar comunista, as fotos rodaram e viralizaram na internet, sem contar que tem um aparato de repressão muito grande em suas mãos, como a gente viu agora nesses últimos dias com as situações que estão acontecendo. Então, outro ponto alarmante. Outra questão, o ministro da Defesa. Vou comentar um pouquinho. Olha só os processos envolvidos na justiça. Eu nem comentei, né, mas o Haddad, 41 processos. O Rui Costa, 70 processos envolvidos na justiça. A gente tem aí o ministro da Defesa, né, o ex-ministro José Múcio Monteiro, que até surgiu aí a polêmica com essa questão, né, do vandalismo que aconteceu em Brasília, que eu comentei. Agora está bombando e surgindo as inúmeras alegações aí de que o governo federal teve informação da ABIN dos atos que iriam acontecer e eles se omitiram. Então, sem contar com o ministro da Defesa, o ministro da Justiça, e aí ele até veio a público agora dizer que não iria sair do cargo. José Múcio Monteiro também tem processo na Justiça, 12 segundo as fontes dos jornalistas. Todos esses processos na Justiça estão disponíveis na internet e foram ditos aí pelos principais sites de veículos de informação. A gente tem o ministro das Relações Exteriores, o diplomata Mauro Vieira, investigado em 15 processos. Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, 132 processos na Justiça. Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, 48 processos. A Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, o Bessias, lá da conversa da Dilma, lá atrás na época, envolvido em escândalos de corrupção, 59 processos. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, 5 processos. O ministro da Educação, Camilo Santana, mais de 260 processos. Temos aí o ministro dos Portos e Aeroportos, que nem tinha isso, né? O Márcio França, lá de São Paulo, que não poderia ficar sem cargo também, que almejando isso, 71 processos. Ciência e Tecnologia, vocês conhecem, Luciana Santos, também investigada, tem lá sua ficha criminal, 17 processos. Temos Desenvolvimento Social, Wellington Dias, outro nome que corre, 109 processos. Ministra da Cultura, Margarete Menezes, quer dizer, já esteve envolvida em escândalos anteriores, questões até de dívidas que não foram pagas à Justiça, 39 processos. Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, 230 processos. Direitos Humanos, Silvio Almeida, você vê, mais de 500 processos. É algo alarmante, segundo os dados, né, que foram divulgados. E o que falar do vice-presidente Geraldo Alckmin, Indústria e Comércio? E sem contar que ele já foi denunciado por Caixa 2, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que já veio a público em anos anteriores declarar que o próprio presidente queria voltar à cena do crime. Hoje unidos, de mãos dadas, supostamente por uma democracia velada. Temos aí a Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho, totalizando 36 processos. E aí segue GSI, Secretaria da Comunicação, Agricultura e Pecuária, vai seguindo todos eles, mas eu vou destacar só alguns principais para esse áudio não ficar muito grande. Então a gente tem, por exemplo, Paulo Pimenta, que tinha o codinome, né, segundo a revista Veja, a reportagem Montanha, no Departamento de Propinas da Odebrecht. É ministro da Secretaria da Comunicação Social. Temos também Carlos Lupe, lá na Previdência, já foi denunciado por irregularidades, né, com propinas em convênios firmados com ONGs, tudo registrado e relatado. Também é ministro. A gente vê também a própria ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em 2018, tinha 2 processos nas costas em andamento, sem contar as próprias declamações da sua cidade natal no Acre. A ministra do Planejamento, a Simone
Tebet, que teve aquela vergonhosa postura durante a CPI da Covid-19, onde a gente viu abertamente o Renan Calheiros, o próprio presidente da CPI, Omar Aziz, gritando e humilhando médicas e sanitaristas e outros, né, que vinham a ser com opiniões e comentários contrários ao que eles queriam para aquele relatório. Eles eram humilhados. Inclusive, a gente tem que relembrar a doutora Nise Yamaguchi, que oncologista, né, médica renomada de anos, ele chegou a se levantar e mandá-la calar a boca, porque já estava cansado de ouvir aquela voz dela. Você vê, a pessoa é convidada para ir lá, para uma humilhação tamanha dessa. Sem contar que a Simone Tebet, durante toda a campanha presidencial, atacou o presidente, o candidato à época, presidente Lula, e agora fica de mãos abraçadas. Inclusive, ela mesma já veio declarar que foi cancelada no seu estado, no Brasil e em todos os lugares, inclusive no próprio condomínio, pelos posicionamentos que ela toma, mas que não se arrepende, está muito contente. Então, assim, carreira política dela a gente já sabe que já está findada, assim como a da Soraya Tronic, que só se aproveitou, como a gente pôde ver, do então candidato à época Jair Bolsonaro. Temos, e como a gente não pode falar, né, ministra dos povos originários, Sônia Guajajara, e aí a gente lembra daquela frase polêmica dela: quem nunca usou chazinho para abortar ou evitar a gravidez. Nós temos aí o ministro dos Transportes, Renan Filho, filho de Renan Calheiros, que recebeu 800 mil reais da Odebrecht à época, filho de peixe, peixinho é. Conhecemos o histórico de Renan Calheiros. Temos também, quem mais que a gente pode comentar aí? Até esqueci de comentar à época, né? O Carlos Lupe foi ministro da Dilma, que deixou até o governo pelos escândalos que eu comentei. E, para encerrar, né, essa gama de comentários, a ministra do Turismo, que veio a escândalo, a Daniela do Vaguinho. A gente conhece o marido dela, que o marido dela, na realidade, é prefeito lá da cidade de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, que tem envolvimento claro com milicianos da Baixada Fluminense, inclusive com polêmicas graves durante a eleição, com a questão de obrigar as pessoas a votar no Lula. Ela, Daniela do Vaguinho, envolvida ao mínimo, fechou a primeira semana com 5 milicianos. E aí a hipocrisia também fica no ar, né? Acusava o governo anterior de milícia, agora a própria ministra envolvida com milicianos, abertamente. Ela, o marido e toda aquela gama lá na Baixada Fluminense, com comprovações veladas, inclusive de moradores locais com denúncias sérias. Então o que a gente pode perceber é o governo é o festival de pessoas envolvidas em corrupção. A gente sempre deseja que o Brasil possa caminhar para momentos de paz, de tranquilidade e de crescimento. Mas, com a situação atual que nós estamos no Brasil, com a ideia de revanchismo, estes ministros apoiando práticas, né, que vão contrariamente ao que o povo brasileiro de forma geral quer, que é a tranquilidade, né? A gente sabe que há uma democracia que não está acontecendo de forma velada. E muitos estão denunciando a partir do momento que se quer criar ministérios para calar opositores, e nós temos aí ministros envolvidos em corrupção. Não vou falar nem do presidente da República, porque se a gente for falar da biografia do Lula, a gente tem que ficar aqui, dedicar um programa inteiro especialmente para ele, porque a ficha é grande. Nós temos só os ministros comandando os ministérios, que eram para ser limpos perante a justiça, não. Eles que ditam as ordens para o povo brasileiro. Povo brasileiro trabalhador, honesto e que é o mínimo para sobreviver e que infelizmente não tem acesso
promessas atrás de promessas, e fica essa fantasia de tentar devolver a paz, tentar devolver a democracia, mas que eles mesmos usam a democracia para destruí-la a todo instante. Então o povo tem que cobrar, o povo tem que pressionar, o povo tem que ficar em cima, porque se o povo não quiser, o governo não irá ficar até o final. 37 ministérios, liderados, claro, respectivamente por cada um dos seus 37 ministros, escolhidos dedo a dedo por Lula, com objetivos claros e declarados ao longo de todos esses dias. São envolvidos em escândalos de corrupção ou pelo menos denúncias ou processos na justiça, que foram alegações. Todos eles não. Eu mencionei aqui apenas alguns dos principais e mais polêmicos casos, mas existem algumas que, ao que tudo indica, não tem processos na justiça, para não dizer que eu não mencionei, a da gestão Esther e a da mulher Cida Gonçalves, por exemplo. Mas existem outros que eu já declarei. De certa forma, a gente vai ficando por aqui, e aí até o próximo episódio. Não esqueça de deixar as suas sugestões.